Para a Rússia moderna, ele é uma divindade fundida em bronze. Diante do Museu Histórico de Moscou, a estátua equestre de Georgy Zhukov congela o momento da glória absoluta. O marechal, montado num garanhão branco, esmagando a suástica nazista sob os cascos, enquanto as bandeiras do Reich capturadas são atiradas à lama da Praça Vermelha. Ele é o marechal da vitória, o gênio infalível, o homem que nunca perdeu uma batalha decisiva, o salvador que impediu que a civilização eslava fosse varrida do mapa. A lenda diz que ele nasceu soldado, predestinado desde o berço a esmagar o fascismo com uma mão e salvar a pátria com a outra. Mas o bronze que reveste seu heroísmo também esconde as cicatrizes, a brutalidade e o medo que gerou. Existe um outro Zhukov, um homem soterrado sob as medalhas, que a propaganda soviética tentou polir até remover as arestas humanas. Antes de ser o estrategista gélido que movia milhões de homens em direção à glória ou à morte com um aceno de mão, ele era um camponês que aspirava a ser burguês. Um soldado que odiava a política, mas servia devotamente ao partido. Um homem de vaidade frágil que aprendeu cedo demais que a única moeda válida na Rússia era a força bruta. Como é que este camponês semi-analfabeto, nascido na miséria mais abjeta, se transformou na única figura que Stalin temia e respeitava? Ele foi o herói altruísta dos cartazes ou um monstro necessário? Um homem que entendeu que na terra dos czares e dos comissários, a compaixão é uma sentença de morte. Para decifrar o lendário general Zhukov, precisamos descer o ídolo do pedestal. Precisamos esquecer o marechal e encontrar a criança pobre. Voltamos ao início, para o inverno implacável de 1896. Onde o general de aço ainda era apenas minério bruto, esperando a primeira martelada. Strelkovka, província de Kaluga, 1º de dezembro de 1896. O inverno na Rússia Central não é apenas uma estação do ano. É um predador que espera na porta de casa. A aldeia de Strelkovka era apenas uma mancha de pobreza esquecida no mapa do Império. A miséria é a única herança que passava de pai para filho. O vento uiva através das frestas de madeira podre das isbas, congelando a água nos baldes e o sangue nas veias. Dentro de uma dessas cabanas, onde o ar cheira a turfa queimada e animais confinados, o choro de um recém-nascido quebrava o silêncio. Não há berço de madeira talhada esperando pelo pequeno Georgy. Não há lençóis limpos ou médicos. O chão é de terra batida, gelado como uma tumba. Para que o bebê sobreviva à sua primeira noite, ele é colocado no único lugar da estrutura onde a temperatura é compatível com a vida humana. Em cima do grande forno de alvenaria que domina o centro do cômodo. Ele nasce, literalmente, sobre o fogo e a cinza. Os seus primeiros dias de vida são passados sobre a pedra quente, absorvendo o calor que cozinha o pão escasso da família. É uma metáfora perfeita para o resto da sua vida. Zhukov sempre estará onde o calor é mais intenso, onde o perigo de se queimar é constante, mas onde a sobrevivência é possível. Se o pai, Konstantin Artemovich, é uma figura periférica, um sapateiro órfão, melancólico e muitas vezes ausente, a mãe é a fundação sobre a qual o caráter de Zhukov seria construído. Ustenia Artemivna não é uma camponesa comum. Na aldeia, os homens olham para ela com um misto de respeito e pavor. Ela possui uma força física que desafia a biologia da época. Relatos descrevem-na trabalhando como estivadora rural, carregando sozinha sacos de grãos de 80 quilos nos ombros largos, uma carga que faria homens feitos dobrarem os joelhos. Desta mulher, feita de granito, Georgy herda o seu bem mais precioso, a biologia. Ele cresce com a constituição de um tronco de carvalho. É atarracado, denso, dotado de uma resistência cardiovascular e nervosa sobrenatural. Essa herança genética será, no futuro, a sua armadura. Quando a pressão de comandar frentes de batalha sob a ameaça de execução stalinista fizer corações pararem e nervos colapsarem em homens mais intelectuais, Zhukov aguentará, pois ele foi construído para durar. Mas a força física sozinha não protege da humilhação da pobreza. Aos 7 anos ele já conhece a fome. Ele vê o pai remendando sapatos velhos por moedas de pouco valor. A aldeia parecia ser um poço gravitacional que puxava todos para baixo, para a lama. Mas Zhukov olha para fora. Aos 12 anos, a infância termina abruptamente. Ele é despachado para Moscou. Não vai estudar literatura ou arte.
Vai aprender a transformar peles de animais em luxo para os ricos. Moscou, 1913. Aos 17 anos, Georgy Zhukov é irreconhecível. Ele trabalha como aprendiz na oficina de peleteria do seu tio Mikhail Pilikhiny. E ele é excelente no que faz. Mas o que choca quem examina os arquivos pessoais e as fotos desta época é a sua aparência. Zhukov é vaidoso e pomposo. Em sua juventude, ele não queria destruir a burguesia. Ele queria, como todo pobre, pertencer a ela. Ele aspira a ser um mestre peleiro, Ter a sua própria oficina, acumular rublos e respeito. Ele quer apagar o cheiro de estrume de Strelkovka com perfume barato. A famosa ética de trabalho de Zhukov nasce aqui, não nas trincheiras, mas na ambição de um camponês que descobriu o gosto do dinheiro e do status. Mas a história tem um senso de humor sádico. Em agosto de 1914, o mundo explode. A Grande Guerra começa a devorar a juventude europeia. Em 1915, o aviso de convocação chega para a classe de Zhukov. É neste momento que acontece o primeiro grande teste de seu caráter. Um episódio que revela a psicologia real de Zhukov. O tio Mikhail, um homem prático que não quer perder seu melhor funcionário para uma bala alemã, chama o sobrinho para uma conversa discreta. Ele coloca uma proposta sobre a mesa. Dinheiro. O suficiente para subornar um oficial médico, conseguir um atestado de saúde falso e livrar Georgy do serviço militar. Zhukov poderia ter aceitado. Era uma prática comum. Ele poderia ter ficado em Moscou, seguro, costurando casacos de zibelina para as esposas dos generais enquanto seus amigos morriam no fronte. Um idealista recusaria por patriotismo. Um covarde aceitaria por medo. Zhukov recusa, por orgulho viril. Ele apenas tinha receio de parecer um covarde aos olhos dos outros. Nada mais que isso. Como ele mesmo admitiu anos mais tarde. Não foi amor ao czar Nicolau. Nem fervor nacionalista. Era um medo visceral da vergonha pública. A vaidade, esse motor constante em sua vida, impede que ele aceite a saída fácil. Assim ele vai para a guerra não para salvar a Rússia, mas para provar a sua masculinidade diante dos pares. Ele troca os sapatos de verniz pelas botas de campanha da cavalaria imperial por puro ego. O Exército Imperial Russo de 1915 não é uma instituição de ensino. É um sistema de castas mantido pela violência. Zhukov é designado para a cavalaria, a arma mais aristocrática, mas ele entra como praça, carne para canhão. No treinamento básico, ele encontra o seu primeiro inimigo real. Não é um alemão, mas um suboficial instrutor russo, um sádico apelidado pelos recrutas de 4,5, porque lhe falta a metade de um dedo na mão direita. Esse homem faz da vida de Zhukov um inferno pessoal. Humilhações constantes, espancamentos arbitrários, exercícios até o vômito. 4,5 tenta quebrar o espírito daquele moscovita arrogante. Mas Zhukov não quebra. Ele endurece. Ele observa o sargento e aprende uma lição que carregará para sempre. Na Rússia, o respeito não se negocia. Ele se impõe pela dor. O respeito é filho do medo. Numa noite, cansado dos abusos, Zhukov organiza os recrutas para um ato de vingança tribal. Eles esperam o 4,5 num beco escuro do acampamento. Jogam um lençol grosso sobre a cabeça do instrutor para garantir o anonimato e o espancam com uma brutalidade metódica. É a justiça das sombras. Zhukov liderou a surra. Ele descobre ali que a violência, quando aplicada com precisão e sem testemunhas, resolve problemas que a diplomacia não toca. O instrutor, depois de se recuperar da surra, retornou manso. No fronte, Zhukov revela-se. Ele não é apenas corajoso. Ele é um predador natural. Ele ganha 2 cruzes de São Jorge, a máxima honraria para um suboficial. Mas os detalhes importam. Ele não ganha as medalhas em cargas de cavalaria românticas, de sabre em punho. Ele ganha as medalhas rastejando na lama. Zhukov especializa-se numa arte sombria, a caça às línguas. Na gíria militar, uma língua é um oficial inimigo capturado vivo para interrogatório. Isso exige nervos de aço. Zhukov infiltra-se na terra de ninguém. Espera horas na neve imóvel como um cadáver. Salta sobre sentinelas alemãs. Tapa-lhes a boca e arrasta-os para as linhas russas. Exige força física bruta e uma frieza mental absoluta. Ele descobre que a guerra é o único lugar onde sua falta de educação formal não importa. Ali, a astúcia, a força e a coragem valem mais que o latim. Mas a guerra moderna
não se vence apenas com duelos individuais sob o luar. Em outubro de 1916, servindo no 10º Regimento de Dragões de Novgorod, Zhukov experimenta a verdadeira face do conflito industrial. O romantismo da cavalaria, que ele tanto admirava nos livros, colide violentamente com a tecnologia. Numa patrulha perto da fronteira romena, não há carga de sabres, apenas o clarão repentino e ensurdecedor de uma mina terrestre. A explosão arremessa Zhukov do cavalo como um boneco de trapo. O mundo fica branco, depois preto e finalmente silencioso. Ele sofre uma concussão grave que lhe rouba parte da audição e o deixa inconsciente na lama misturada com a neve. Ele acorda num hospital, ferido e atordoado, com os ouvidos zumbindo um som que nunca desapareceria completamente. Esse ferimento é o destino a intervir. Evacuado para a retaguarda em Kharkov, Zhukov é removido da linha de frente no momento exato em que o exército imperial começa a se desintegrar. Enquanto seus camaradas morrem em ofensivas suicidas ou começam a linchar seus oficiais nas trincheiras, Zhukov está num leito de hospital, quebrado, mas vivo. A mina que quase o matou salvou-o do colapso moral que estava por vir. O jovem vaidoso de Moscou morreu naquela explosão. Quem acorda na cama do hospital é um sobrevivente endurecido. Ele carrega agora no corpo a prova física de que a guerra não perdoa erros nem hesitações. Ele retornou para o esquadrão de reserva como um observador cínico, assistindo de camarote enquanto o gigante imperial começa a agonizar. Não são as balas alemãs que estão matando o império. É a fome, o frio e a raiva que está tomando conta do povo russo contra seus próprios líderes. O aço foi temperado no fogo alemão, mas sua dureza agora será testado no caos da revolução. Em 1917, o Império Romanov desmorona. O czar abdica. Lenin chega à estação Finlândia prometendo o paraíso na terra. O exército dissolve-se em comitês de soldados, inchamentos de oficiais e deserções em massa. A mítica soviética diria mais tarde que Zhukov correu para a revolução com um coração ardente de fervor bolchevique. Mas a realidade estava sendo cruel com Zhukov naquele momento. Enquanto a história mudava de rumo em Petrogrado, atual São Petersburgo, Georg Zhukov estava numa cama imunda em Strelkovka, delirando, cagando sangue, à beira da morte. O tifo, a praga das trincheiras, seguiu-o até sua casa. A doença devora meses cruciais da sua vida. Ele perde o Outubro Vermelho. Ele é apenas um esqueleto trêmulo num canto da casa de sua mãe, lutando contra a febre próximo ao mesmo forno onde nasceu. Quando se recupera, em 1918, a Rússia está mergulhada na guerra civil. A escolha de se juntar ao Exército Vermelho não é um ato de fé política, é um ato de sobrevivência. Sua aldeia está a morrer de fome. Em Moscou não há trabalho, apenas caos. O Exército Vermelho oferece uma ração diária, um capote e um cavalo. Ele então se alista. A ideologia entra na sua vida pelo estômago, não pelo cérebro. Ele torna-se comunista porque é a única forma de continuar a ser soldado. E ser soldado é a única coisa que ele sabe fazer que pode encher seu estômago naquele momento. Mas a transição não é suave. Por ser um soldado condecorado, ele é enviado para comandar um esquadrão no Kuban, terra de cossacos endurecidos e tradicionalistas. A vaidade de Zhukov prega-lhe uma peça final. Querendo impor autoridade visual, o jovem comandante aparece diante das tropas vestindo um par de calças vermelhas vistosas, talvez feitas sob medida. Ele quer parecer marcial, um verdadeiro russardo vermelho. Os cossacos, homens que vivem e morrem a cavalo, riem na cara dele. Chamam-lhe galo, ridicularizam o pavão de Moscou. Zhukov cora de raiva, mas aprende a lição. Ele entende que não pode comprar o respeito com roupas. Ele joga fora as calças vermelhas e adota o estilo que o definirá, o punho de ferro. Ele luta boxe com os soldados, enquanto aguardam as próximas missões. Lidera as cargas mais perigosas na linha de frente e impõe a disciplina com uma severidade aterrorizante. Ele conquista os cossacos sendo mais violento e implacável do que eles. Numa escaramuça brutal, a morte roça-lhe a face. O seu cavalo é abatido em plena carga e cai pesadamente sobre as pernas de Zhukov, prendendo-o ao solo. Um rebelde branco avança com o sabre levantado, pronto para separar a cabeça do comandante do corpo. Zhukov puxa sua Mauser, mas não tem ângulo. Ele fecha os olhos. Um tiro seco ecoa.
O rebelde cai morto com um buraco na testa. Quem o salvou? Um comissário político, Yanin, o homem do partido, o representante da ideologia que vigia os militares. A ironia é suprema. Zhukov, o soldado profissional que passará a vida a desprezar a intromissão política no exército, deve a sua vida a um deles. Ele levanta-se, sacode a poeira e continua a lutar. Mas a lição fica gravada. No sistema soviético, a espada e o dogma estão algemados um ao outro pelo sangue. A guerra civil termina oficialmente, mas a guerra de Zhukov continua. Em 1921, ele é enviado para esmagar a revolta de Tambov. Não é uma luta contra aristocratas brancos ou invasores estrangeiros. É uma guerra contra camponeses. Gente como seus pais, que se revoltam contra a fome imposta pelas requisições de grãos dos bolcheviques, que os transferiam para alimentar o exército e tentar aplacar a fome em outras regiões da gigantesca nação que ressurgia das cinzas. A repressão em Tambov é o momento em que Zhukov perde sua alma. O Exército Vermelho, sob ordens de Mikhail Tukhachevsky, o futuro mentor intelectual de Zhukov, utiliza armas químicas para limpar as florestas onde os rebeldes e suas famílias se escondem. Execuções sumárias são rotina. Aldeias são queimadas. Zhukov participa nisto tudo. E não hesita. Documentos mostram a sua eficiência gélida ao cumprir suas ordens. Ele revela aqui a sua total impiedade para cumprir a vontade do partido. Ele desliga grande parte de sua empatia humana. Se a ordem é pacificar, ele pacifica, nem que tenha de transformar a província num cemitério. O idealismo morreu. Nasceu um instrumento do Estado soviético. As décadas de 20 e 30 trouxeram uma paz tensa. Zhukov sobe na hierarquia, mas carrega um complexo de inferioridade esmagador. Ele senta-se nas aulas da Academia Militar Frunze ao lado de intelectuais militares que citam Clausewitz em alemão e Napoleão em francês. Zhukov, com a sua educação primária interrompida, sente-se um impostor, um bárbaro entre filósofos. A sua resposta é o trabalho duro e incansável. Ele estuda obsessivamente, trancado no quarto com mapas e manuais até de madrugada. Ele quer superar a sua origem pela competência técnica. É nesta fase que ele entra em contato com a conexão alemã. Numa colaboração secreta e bizarra entre a URSS e a Alemanha de Weimar, ambas nações que eram consideradas párias internacionais, oficiais trocam conhecimentos. Zhukov estuda a doutrina prussiana. Ele vê a disciplina, a organização e, mais importante, a mecanização. Enquanto a velha guarda da guerra civil insiste romanticamente que o cavalo ainda é o rei da guerra, Zhukov aposta tudo no tanque. Ele entende que o futuro é feito de aço, diesel e lagartas. Ele torna-se o apóstolo da mecanização, comprando brigas perigosas com os marechais a cavalo, chamando-lhes de obsoletos. Ele ganha a reputação de comandante de ferro. Ele era um homem impossível de agradar, que punia um botão desabotoado de um soldado com a prisão. Ele é odiado pelos subordinados por seu rigor, mas os seus regimentos são os melhores. Mas em 1937, o céu escurece sobre a Rússia. O grande terror desce sobre o país. Stalin, consumido pela paranoia, decide decapitar a elite do Exército Vermelho. Marechais, generais, heróis da Revolução, todos começam a desaparecer da noite para o dia. O grande marechal Tukhachevsky, o Napoleão Vermelho, o homem que Zhukov admirava, é preso, torturado até confessar ser um espião alemão e fuzilado com uma bala na nuca. O sangue da elite militar escorre pelos ralos da Lubyanka. Zhukov já tinha uma mala preparada para qualquer emergência. Ele a mantém perto da porta de casa todas as noites, com roupa íntima limpa e sabão. Ele esperava o som das botas no corredor. Todos sabiam que ele era o pupilo do inimigo do povo, mas a batida nunca veio. Mas por quê? Zhukov só sobreviveu porque, aos olhos de Stalin, ele era um ninguém político. Como não serviu na primeira cavalaria, não estava envolvido nas intrigas da corte. Como não era um intelectual sofisticado, não parecia uma ameaça ideológica. Stalin olhou para Zhukov e viu um cavalo de tração, um técnico bruto, eficiente e politicamente mudo. Um executor, não um pensador. A sua mediocridade política salvou a sua vida naquele momento. Enquanto a elite brilhante do exército era exterminada, o ex-aprendiz de peleiro permaneceu de pé. Ele é o último homem forte que restou,
e Stalin precisaria dele pouco tempo depois. Em 1939, o mundo olha para a Polônia, Onde Hitler se preparava para a invasão. Mas a Segunda Guerra Mundial começou mais cedo. Zhukov, nas estepes poeirentas do rio Khalkhin-Gol, na fronteira da Mongólia, o exército imperial japonês, invicto e arrogante, decide testar a determinação soviética. As tropas russas locais estão em frangalhos, desmoralizadas pelos expurgos. Stalin precisa de um bombeiro para apagar aquele incêndio antes que ele saia de controle. Ele envia Zhukov, e ele chega como uma tempestade bíblica. Zhukov não traz apenas reforços, traz o terror disciplinar em escala industrial. Oficiais incompetentes são enviados para a corte marcial. A logística é reorganizada com uma fúria maníaca. Em agosto, ele está pronto. E o que Zhukov faz no deserto da Mongólia é a estreia mundial da guerra moderna. Enquanto o mundo ainda pensa em trincheiras, Zhukov rege uma orquestra de morte. Ele lança uma operação de armas combinadas, infantaria, artilharia, aviação e, crucialmente, centenas de tanques operam como um único organismo letal. Ele executa um duplo envolvimento, uma manobra clássica de cerco, mas com velocidade mecanizada. O sexto exército japonês é cercado. Zhukov não pede rendição. Ele aniquila. É um massacre. Os japoneses são triturados pelas lagartas dos tanques soviéticos. 50.000 baixas. O impacto geopolítico é sísmico. Humilhado pela brutalidade soviética, o Japão assina um pacto de não agressão e vira suas armas para o Pacífico. Zhukov vingou a derrota sofrida pelos russos no início do século e, sem saber, acabou de garantir que 2 anos depois, a Sibéria estaria segura quando Hitler invadisse. Garantindo que as divisões siberianas estarão livres para salvar Moscou, sem se preocupar com os japoneses na retaguarda. Zhukov regressa a Moscou no final de 1939. Ele é agora herói da União Soviética. Stalin recebe-o no Kremlin. O ditador observa aquele homem atarracado, de olhos frios e mãos grossas. Ele gosta do que vê, um vencedor. Mas enquanto Zhukov celebrava sua vitória pessoal no Oriente, o Exército Vermelho sofria uma humilhação catastrófica no Ocidente. A Guerra de Inverno contra a Finlândia expôs a fraqueza da máquina de guerra soviética. Sob o comando dos velhos compadres de Stalin, como o Voroshilov, o gigante soviético sangrou na neve, retalhado por esquiadores finlandeses. Hitler assistiu a tudo e concluiu: a União Soviética é um colosso com pés de barro. Basta chutar a porta que toda a estrutura podre cairá. Zhukov analisa o desastre finlandês com frieza clínica. Ele vê a incompetência, a falta de coordenação, a estupidez tática. O camponês que nasceu num forno, o jovem que recusou o suborno para fugir da guerra, o carniceiro de Tambov e o vencedor de Khalkhin-Gol está sozinho no seu gabinete. Ele olha para os mapas da fronteira ocidental. Ele sabe que a Alemanha é uma máquina azeitada pronta para atacar. E ele sabe que o tempo está acabando. O telefone toca. Stalin precisa dele em Moscou. O general de aço já havia se provado no campo de batalha. Mas seria resistente o suficiente para aguentar a gigantesca tempestade que se aproximava? O ar dentro das muralhas do Kremlin tem uma densidade própria. Uma mistura viciada de fumaça de tabaco herzegovina-flor, couro polido e medo. Georgy Zhukov caminha por esses corredores com o passo pesado de quem prefere a lama das trincheiras ao tapete persa dos gabinetes. Ele é agora general de exército, o herói de Khalkhin-Gol, o homem que ensinou ao Japão uma lição de sangue. Mas quando a porta pesada do escritório de Joseph Stalin se fecha atrás dele, o gigante encolhe. A cena que se desenrola ali define a patologia da relação entre o ditador e o general. Zhukov entrega os seus relatórios sobre a reforma urgente do Exército Vermelho. Ele passou noites em claro a desenhar esquemas de mobilização, a calcular a logística de divisões blindadas. Mas Stalin não olha para os números. O ex-seminarista georgiano pega numa caneta vermelha grossa. Ele debruça-se sobre a caligrafia rude de Zhukov. Com um prazer sádico, Stalin começa a circular. Não erros estratégicos, mas erros de pontuação. Ele corrige a sintaxe de um parágrafo. Ele sublinha uma palavra mal escolhida. Ele devolve o papel a Zhukov, com um sorriso peçonhento sobre o bigode de morsa.
perguntando se o general pretende combater os alemães com a mesma negligência com que combate a língua russa. As suas mãos grandes, capazes de estrangular um sentinela inimigo em silêncio, tremem ligeiramente ao segurar o papel. Ele sente-se novamente o sapateiro semi-analfabeto de Strelkovka, o intruso no mundo dos letrados. Stalin sabe exatamente o que está fazendo. Ele está instalando um botão de controle na psique do seu melhor general. Ele lembra Zhukov que sem o partido ele não é nada além de um camponês rude com uma arma. Essa insegurança cultural será o chicote com o qual Stalin domará o seu cão de guerra nos anos de fogo que virão. Mas o instinto de sobrevivência de Zhukov é mais forte que a sua vergonha. Ele engole o orgulho e foca-se na única linguagem que domina melhor que Stalin: a violência organizada. Ele inicia as reformas de emergência com a delicadeza de uma marreta. O Exército Vermelho, em 1940, é um gigante obeso, politizado, onde a lealdade ao partido vale mais que a competência. Zhukov impõe um regime de terror disciplinar. Ele aumenta a jornada de treino para 16 horas. Ele ordena marchas de 50 quilômetros sob neve espessa, com equipamento completo. Ele prende oficiais que se atrasam 5 minutos. Mais suor no treino, menos sangue na batalha, repete ele. É uma mentira piedosa. Haverá rios de sangue, e ele sabe disso. A tensão atinge o ponto de ruptura nos jogos de guerra do Estado-Maior, em janeiro de 1941. A elite soviética reúne-se para simular uma invasão vinda do oeste. O destino, com a sua ironia habitual, coloca Zhukov no comando das Forças Azuis, os alemães. Contra ele, defendendo a Pátria Vermelha, está o general Pavlov, o favorito da velha guarda, o herói da Guerra Civil Espanhola. Zhukov não joga para agradar. Ele despe a farda soviética mentalmente e pensa como um general da Wehrmacht. Ele ignora as doutrinas defensivas estáticas da URSS. Ele lança pinças blindadas rápidas, ignora flancos expostos, concentra força avassaladora em pontos fracos. No mapa, ele cerca e aniquila as defesas de Pavlov em dias. Ele abre o caminho para Moscou. Quando a simulação termina, o silêncio na sala de mapas é sepulcral. Os generais olham para o chão. Zhukov acabou de cometer uma heresia. Ele provou que a fronteira soviética é feita de papel. Ele demonstrou matematicamente que se Hitler atacar, a URSS entrará em colapso. Stalin observa, fumando o seu cachimbo, o rosto impenetrável. Ele não elogia Zhukov pela brilhante vitória tática. Ele ressente-se da mensagem. O ditador prefere a ilusão de segurança à realidade do perigo. Mas ele é pragmático. No dia seguinte, Zhukov é promovido a chefe do Estado-Maior-Geral. Não é um prêmio, é uma condenação. Stalin está a dizer: você previu o desastre. Agora, se ele acontecer, a culpa será sua. 22 de junho de 1941, 3h15 da manhã. O telefone toca na casa de campo de Stalin. O céu a oeste está em chamas. A Operação Barbarossa começou. 3 milhões de homens, 3.000 tanques e uma ideologia de extermínio cruzam a fronteira. No Kremlin reina a paralisia. Stalin recusa-se a acreditar nos primeiros relatórios, gritando sobre provocações de generais traidores. Zhukov é a única coisa sólida num mundo que se liquefaz. Ele exige contra-ataques, tenta mover exércitos que já não existem. A tensão explode em julho. As pinças alemãs fecham-se sobre Kiev. 600.000 soldados soviéticos estão na armadilha. Zhukov, olhando para o mapa com frieza clínica, vai ao gabinete de Stalin e diz o impensável: precisamos abandonar Kiev. Precisamos recuar para salvar o exército. Stalin, que vê a retirada como traição pessoal, perde o controle. Que bobagem é essa? Entregar a mãe das cidades russas? Como ousa? Zhukov, com a veia da testa a pulsar, comete o pecado capital. Ele grita de volta para o ditador. Se o camarada Stalin acha que o chefe do Estado-Maior só diz bobagens, então não tenho nada a fazer aqui. Peço para ser enviado ao fronte. Lá serei mais útil com um fuzil na mão do que aqui a ouvir insultos. Um silêncio aterrorizado cai sobre a sala. Beria, o chefe da polícia secreta, ajeita os óculos, esperando o sinal para levar Zhukov para o porão. Ninguém grita com Stalin e vive. Mas o ditador, num momento raro de cálculo sobre o ego, percebe que precisa daquele cão raivoso. Acalme-se, Georg. Vá apagar os incêndios.
Zhukov é removido do centro do poder. Ele deixa de ser o arquiteto para ser novamente o bombeiro. A sua primeira parada é Yelnya, em setembro. É um saliente no mapa, uma posição exposta onde os alemães acumulam forças para o salto final a Moscou. Zhukov organiza o primeiro contra-ataque soviético coordenado. É uma batalha feia, de atrito, na lama e na chuva. Mas ele expulsa os alemães. É a primeira vez na Segunda Guerra Mundial que a Wehrmacht é forçada a recuar 1 quilômetro que seja. Zhukov prova uma tese teológica. Os deuses arianos sangram. Eles morrem, eles correm, mas não há tempo para celebrar. Leningrado está cercada. A cidade de Pedro o Grande, o berço da Revolução, está condenada. Hitler ordenou que ela fosse varrida da face da terra. Voroshilov, incompetente e em pânico, já prepara a demolição das fábricas e dos navios. Zhukov pousa na cidade sitiada num avião de transporte, voando baixo sobre os caças da Luftwaffe. Ele entra no quartel-general no Instituto Smolny como uma tempestade. Ele encontra um comando derrotado. O que ele faz nas próximas 24 horas define a sua lenda negra. Ele não traz pão, ele traz terror. Ele emite a ordem número 004. Qualquer comandante, comissário ou soldado que recue sem ordem escrita será fuzilado imediatamente. Ele ordena que civis apanhados a ajudar o inimigo sejam executados sumariamente. Ele manda fuzilar oficiais na frente das suas próprias tropas por falta de zelo. Não haverá recuo. Leningrado será defendida até a última pedra. Se morrermos, os nossos cadáveres bloquearão os tanques alemães. Ele estabiliza a frente, transformando o medo que os soldados tinham dos alemães num medo ainda maior por ele próprio. Ele injeta aço na espinha dorsal dos defensores. Leningrado não cai. Mas a cidade sucumbiria devido à fome lentamente. Comerá ratos, cola de papel de parede e carne humana durante 900 dias. Mas a linha de Zhukov não quebra. Em outubro de 1941, o desastre muda de endereço. Os panzers de Guderian veem as torres do Kremlin através dos binóculos. O pânico apodera-se de Moscou. O governo foge para Kuibyshev. As fábricas são minadas e preparadas para a demolição caso os alemães as capturem. Stalin permanece, mas sabe que a sua vida está por um fio. Ele chama Zhukov de volta. Em um momento de vulnerabilidade rara, Stalin pergunta ao general: "Você pode salvar Moscou?" "Posso", responde Zhukov, "mas preciso de 2 coisas. Mais homens e autonomia total." Stalin diz que ele terá tudo o que precisar. A Batalha de Moscou é a obra-prima de Zhukov. Ele raspa o fundo do barril. Ele mobiliza mulheres, velhos, cadetes. Ele dorme 2 horas por noite no banco de trás do carro. Ele está em todo lado, gritando, ameaçando, inspirando. Mas o seu verdadeiro segredo é a paciência. Zhukov sabe que o seu maior aliado está chegando a galope das estepes do Oriente. O General Inverno. Ele tem informações que as linhas de suprimento alemãs estão esticadas ao máximo. E ele tem um as na manga: as divisões siberianas. Graças à sua vitória em Khalkhin-Gol em 1939, o Japão assinou um pacto de não agressão. O espião Richard Sorge confirma que Tóquio não atacará a Sibéria. Zhukov traz os combatentes siberianos, homens endurecidos, equipados para o frio, com esquis e camuflagem branca. Ele os esconde. Ele deixa os alemães avançarem até os subúrbios, deixá-los esgotarem a última gota de combustível e congelarem nos seus uniformes de verão. Stalin, nervoso, exige ataques prematuros. Zhukov recusa e diz: ainda não. Em 5 de dezembro, com o termômetro a marcar menos 40 graus Celsius, Zhukov dá a ordem. A contraofensiva soviética atinge os alemães como um martelo num vidro gelado. A Wehrmacht quebra, a Blitzkrieg detida e corre para trás. Zhukov salva a capital. Ele salva o regime. Ele torna-se indiscutivelmente o homem mais importante da União Soviética depois de Stalin. E o ditador começa a notar isso no seu caderno de rancores. Mas a guerra está longe de terminar. Stalin ainda precisa muito de Zhukov. Muito sangue ainda terá de ser derramado até que ele se torne o Marechal da Vitória.
Inverno de 1942. A guerra na frente oriental entre a União Soviética e a Alemanha deixou de ser um pânico improvisado pela sobrevivência nacional para se tornar uma indústria fria de morte. A neve nas estepes russas já não é branca. É uma crosta cinzenta misturada com fuligem, óleo de motor e sangue congelado. Neste momento crucial, a alma de Georgy Zhukov divide-se em duas facetas irreconciliáveis, revelando a esquizofrenia moral que define o comando soviético. A história oficial, aquela escrita com tinta dourada e sob a vigilância de censores, focará sempre os holofotes na Operação Urano e na glória de Stalingrado. É compreensível. O planejamento estratégico secreto, desenhado por Zhukov e seu colega Alexander Vassilevsky em mapas trancados a 7 chaves no Kremlin, é uma obra de arte militar. É uma operação de beleza geométrica, um duplo envolvimento perfeito que fecha a mandíbula de aço sobre o 6º exército de Friedrich Paulus, aprisionando 300.000 alemães num caldeirão de gelo, tifo e canibalismo. É a vitória genial e indiscutível, mas para entender parte da natureza de Zhukov, a parte que o bronze das estátuas não mostra, precisamos ter a coragem de olhar para onde as câmeras de propaganda não estavam. Precisamos olhar para o oeste, para o saliente de Rzev, a menos de 200 quilômetros de Moscou. Simultaneamente à glória de Stalingrado, Zhukov comanda pessoalmente a Operação Marte. Os soldados, com o humor negro das trincheiras, chamam-lhe o moedor de carne. Enquanto no sul ele usava o bisturi para cercar os nazistas, em Rjev ele usa a marreta. Zhukov lança onda após onda de infantaria contra posições alemãs fortificadas, defendidas pelo brilhante general Walter Model. É um ataque frontal, bruto, sem imaginação tática. Ele ordena ataques a ninhos de metralhadoras em terreno aberto. Ele envia tanques pesados para pântanos, onde afundam até a torre. Centenas de milhares de homens morrem na lama congelante, ganhando apenas metros de terreno. Os campos ficam tão atulhados de cadáveres soviéticos que na primavera seguinte, o degelo revelou camadas de corpos. Zhukov visitava o fronte, observa o massacre através dos binóculos e não piscava. Ele ordena novos ataques. O custo não importa, apenas a vitória nos importa, diz ele. Historiadores debaterão por décadas se foi uma distração necessária para impedir que os alemães movessem reforços para o sul, garantindo o sucesso de Stalingrado, ou se foi um erro colossal de ego, a crença arrogante de que a vontade russa podia quebrar a balística alemã. Ele gastava soldados como quem gasta munição de artilharia. Se 500 mil de filhos de camponeses precisavam desaparecer no vórtice de Rjev para que 1 milhão vencesse em Stalingrado, ele assinava a ordem sem tremer a mão. A sua indiferença aos números é o seu superpoder e a sua maldição. Ele vence a guerra, mas a Rússia sangra até ficar pálida. O salvador de Moscou é também o carniceiro de Rjev. Julho de 1943. O verão traz a poeira e a batalha decisiva que definiria o rumo da guerra. Em Kursk, Hitler aposta todas as suas fichas restantes numa ofensiva blindada maciça para recuperar a iniciativa. A inteligência soviética, através da rede de espionagem Lucy, sabe exatamente onde e quando o ataque virá. O velho Zhukov, o cavaleiro impetuoso que atacava frontalmente em 1941, teria ordenado um contra-ataque preventivo imediato. E Stalin, nervoso como sempre, assombrado pelos fantasmas da invasão, exige exatamente isso: atacar primeiro. Mas o Zhukov de 1943 evoluiu. Ele aprendeu a virtude mais difícil para um homem de temperamento vulcânico: a paciência. Ele bate na mesa do Kremlin e convence o ditador a esperar. Deixe-os vir, diz ele. Vamos sangrá-los até secarem. Zhukov constrói uma teia de defesa com 8 linhas de profundidade, campos minados com uma densidade nunca vista e milhares de ninhos de armas antitanque camuflados. Ele força o Exército Vermelho a ficar parado e receber o golpe. Ele deixa os novos tanques Tiger e Panther alemães quebrarem os dentes no granito soviético. Ele espera até que a besta nazista esteja exausta, sangrando óleo e metal nas estepes. Só então, quando o momento é matematicamente perfeito, ele solta sua matilha de reservas blindadas. O contra-ataque é devastador. A espinha dorsal ofensiva da Wehrmacht é quebrada para sempre.
No ano seguinte, 1944, a Operação Bagration é a sinfonia final de destruição. Zhukov coordena a aniquilação total do grupo de exércitos centro na Bielorrússia. Ele aplica a doutrina de batalha profunda com uma perfeição aterrorizante. O exército que quase tomou Moscou em 1941 não é apenas derrotado, é vaporizado. Zhukov usa o engano em escala continental, fazendo os alemães acreditarem que o ataque viria no sul. Ele golpeia no centro, através de pântanos considerados intransponíveis. É a maior derrota militar da história alemã, superando Stalingrado em escala e velocidade. As estradas para o Reich estão abertas, a vingança deixa de ser um sonho patriótico. Torna-se uma questão de tempo e logística. Em abril de 1945, o cheiro da vitória mistura-se com o cheiro de corpos em decomposição. O Exército Vermelho está no rio Oder, a apenas 60 quilômetros do bunker de Hitler. O Terceiro Reich é um corpo moribundo que ainda se debate, mas o coração parou. Stalin, o mestre manipulador de almas, decide que a guerra militar está ganha. Agora começa a guerra política contra os seus próprios generais. Ele sabe que quem tomar Berlim será o César soviético. E Stalin não quer um César, ele quer rivais que se odeiem. Ele convoca Zhukov e o seu eterno rival, o Marechal Ivan Konev. No mapa no Kremlin, Stalin desenha uma linha de demarcação que para abruptamente antes do centro de Berlim. Ele sorri sob o bigode de morsa e diz: quem chegar primeiro leva ao Reichstag. Zhukov morde a isca. A Batalha de Berlim deixa de ser uma operação tática racional e torna-se uma corrida de vaidade pessoal. Desesperado para chegar antes de Konev, que avança rapidamente pelo sul, Zhukov lança os seus exércitos num ataque frontal quase suicida contra as colinas de Silov, a última linha de defesa fortificada antes da capital. Ele tenta uma inovação tática grandiosa para acelerar o processo. Na madrugada de 16 de abril, ele ordena que 140 holofotes antiaéreos gigantescos sejam acesos, apontados para as linhas alemãs, com a intenção de cegar os defensores na escuridão. O plano falha catastroficamente. A fumaça densa da artilharia soviética reflete a luz, criando uma parede branca opaca que cega os seus próprios homens. Os tanques soviéticos, silhuetas negras contra a luz, tornam-se alvos perfeitos para os canhões alemães de 88 milímetros. É um massacre desnecessário. 30 mil soldados soviéticos morrem às portas da vitória final, sacrificados no altar da pressa de um marechal. Konev avança rápido, ameaçando roubar o prêmio. Zhukov, furioso, joga tudo que tem na batalha urbana. A luta em Berlim é medieval, quarto a quarto, no esgoto, fazendo uso de baioneta e tijolo. Mas a força bruta prevalece. Em 2 de maio, a bandeira vermelha tremula sobre as ruínas do Reichstag. Em 8 de maio, no subúrbio de Karlshorst, a encenação termina. É Georgy Zhukov quem entra na sala. O Marechal Wilhelm Keitel, a personificação da aristocracia prussiana, monóculo no olho e bastão de marechal na mão, rende-se ao filho do sapateiro de Kaluga. Zhukov assina o documento com mão firme. O camponês destruiu o pretenso Reich de 1000 anos. Moscou, 24 de junho de 1945. Praça Vermelha. Chegamos ao momento do triunfo. Stalin, envelhecido e sem a figura heróica necessária para montar a cavalo, cede o lugar central da parada da vitória ao seu marechal, mas não se rendeu sem antes tentar. Relatos sussurrados nos corredores do Kremlin indicam que Stalin tentou montar o Garanhão Branco nos estábulos dias antes, mas o animal, sentindo a insegurança e a idade do velho, resistiu. O ditador rosnou: deixem Zhukov montar. Ele é um antigo cavalariço, afinal. Zhukov prepara-se para este dia como para uma batalha sagrada. Ele escolhe um garanhão árabe branco chamado Tspek, o ídolo. Mas o Homem de Aço, o terror da Wehrmacht, tem um segredo doméstico, uma vulnerabilidade humana. Na véspera da parada, ele está aterrorizado, não com o cavalo, mas com o discurso que terá de fazer para o mundo inteiro. Ele ensaia na sala de estar da sua dacha, de pé diante das suas filhas pequenas, Hera e Ela. As meninas, de pijama no sofá, aplaudem o pai, dando-lhe a coragem que nenhuma das suas 4 estrelas de herói da União Soviética parecia conferir. No dia da parada, uma chuva desaba sobre Moscou. É um detalhe cinematográfico que nenhum roteirista ousaria inventar.
Zhukov surge no portão da Torre Spasskaya, montado no cavalo branco. Uma visão de poder imperial, um São Jorge comunista. O seu uniforme de gala, coberto de ouro e medalhas, fica encharcado em segundos. A água escorre pelo seu rosto pétreo, pinga da pala do cap, entra pelo colarinho engomado. A maioria dos homens tentaria limpar o rosto, ajeitar o cap, mostrar desconforto. Zhukov não se move. Ele sabe que Stalin o observa do alto do mausoléu de Lenin, seco e protegido sob a pedra. Se ele mostrar fraqueza diante da chuva, Stalin vencerá. Ele permanece impávido, uma estátua viva, aceitando a tempestade sem piscar, cavalgando com uma elegância desafiadora. A multidão ruge, gritando o nome dele, não o de Stalin. E lá de cima, os olhos ciumentos do ditador estreitam-se. Naquele dia, ao montar o cavalo branco e desafiar a chuva, Zhukov assinou a sua própria queda. Ninguém brilha mais que o sol do partido impunemente. A paz é mais perigosa para Zhukov do que a guerra. Em 1946, ele é o homem mais famoso da União Soviética, talvez do mundo. Eisenhower chama-o de amigo. As embaixadas ocidentais tratam-no como um estadista. Isso é intolerável para o Kremlin. Stalin age rápido. Ele não acusa Zhukov de traição militar. Seria impausível demais para o povo engolir. Ele ataca a fraqueza mais antiga e humana do general, aquela que nasceu nas vitrines de Moscou em 1913. A vaidade burguesa. A polícia secreta, sob ordens de Abakumov e Beria, invade o apartamento de Zhukov em Moscou e a sua casa de campo. Eles não procuram planos de golpe. Eles procuram luxo. Eles reviram gavetas de roupas íntimas, abrem armários, desenrolam tapetes. O relatório que produzem é devastadoramente detalhado e mesquinho. Eles encontram ganância. O inventário oficial da busca lista: 320 peles de zibelina, macaco, raposa e astracan, uma ironia cruel para o ex-peleiro que queria ser rico. 3.700 metros de seda, veludo e brocado alemão de alta qualidade. 60 pinturas a óleo de mestres clássicos saqueadas de museus e castelos alemães. Caixas de porcelana, serviços de jantar de ouro, móveis de mogno, joias, acordeões e rifles de caça Holland e Holland. O círculo trágico fecha-se. O menino que nasceu no forno e sonhava ser um mestre peleiro burguês, agora, no auge do poder comunista, sucumbiu ao desejo primitivo de possuir coisas bonitas. Ele não era um asceta revolucionário. Ele saqueou a Alemanha como um bárbaro vitorioso. Stalin lê o relatório no Politburo e ri. Ele reduz o grande marechal a um ladrão de lojas. Zhukov é chamado a explicar-se. Ele balbucia defesas fracas, diz que comprou, que ganhou de presente, que queria mobiliar sua casa. Ninguém acredita. Stalin o poupa, ele é popular demais para ser fuzilado, mas destrói a sua reputação. Zhukov é rebaixado, humilhado publicamente e exilado para comandar o distrito militar de Odessa, uma província longe do centro de poder. O herói torna-se um pária. Os anos de 1946 a 1953 são um purgatório cinzento. Zhukov vive em Odessa, depois nos Urais, como um leão enjaulado. O medo é o seu companheiro de quarto constante. Ele sabe como o sistema funciona. Ele ajudou a construí-lo com sangue. Ele viu o que aconteceu a Tukhachevsky. Todas as noites, antes de se deitar, Zhukov prepara uma pequena mala de couro. Dentro, coloca o essencial para a prisão: um par de ceroulas limpas, sabão, uma toalha e escova de dentes. Ele deixa a mala ao lado da porta de entrada. Ele não quer que, quando os agentes da polícia secreta vierem buscá-lo na madrugada, ele tenha que procurar as coisas no escuro, trêmulo, diante da esposa e das filhas chorosas. Ele quer sair com dignidade. Durante 7 anos, Zhukov dorme com o olho aberto, esperando o som das botas no corredor. Enquanto isso, a arte soviética reescreve a história. Em novos filmes épicos sobre a Batalha de Berlim, um ator interpreta Stalin como o estrategista genial que move as peças. Zhukov mal aparece, ou é mostrado apenas recebendo ordens. Nas pinturas oficiais, o seu rosto é movido para o fundo ou apagado digitalmente. Ele está a tornar-se um fantasma em vida. Março de 1953. O monstro morre. Stalin é encontrado no chão, paralisado e encharcado na própria urina. A morte do ditador é o sinal para o retorno do exilado.
A nova liderança, chefiada por Nikita Khrushchev, precisa de legitimidade e, acima de tudo, precisa de força física para derrubar Lavrenti Beria, o chefe da polícia secreta que ameaça tomar o poder num golpe e instaurar um novo terror. Quem chamam eles? O único homem que o exército seguirá cegamente. O Homem de Aço. Em 26 de junho de 1953, ocorre uma cena digna de Shakespeare. Numa reunião do Kremlin, Zhukov aguarda numa sala adjacente com um grupo de generais de confiança, armados. Ao sinal combinado de Khrushchev, eles invadem a sala de reunião. Zhukov vai direto a Beria. Ele não usa armas. Com as suas próprias mãos, ele agarra o temido chefe do terror pelos pulsos, torce-lhe os braços para trás e levanta-o violentamente da cadeira. Você está preso, canalha, ruge o marechal. É a vitória final do soldado. Zhukov garante pessoalmente que Beria seja julgado e executado com uma bala na testa. Ele é agora o fazedor de reis. Reabilitado, Zhukov torna-se ministro da defesa. Em 1957, Zhukov está no auge político. Ele salvou Khrushchev de uma tentativa de golpe stalinista meses antes, usando aviões militares para transportar membros do Comitê Central para votar a favor do líder. Ele sente-se intocável. Numa reunião, inebriado pelo próprio poder, ele profere a frase que selará o seu destino. Nenhum tanque se move na Rússia sem a minha ordem. Khrushchev ouve isso e o sangue gela. Ele percebe o que Stalin percebeu em 1945. Zhukov é grande demais. Ele é um perigo. A sombra de Napoleão Bonaparte paira sobre o Kremlin. Khrushchev age com a traição típica dos burocratas que temem os guerreiros. Ele espera que Zhukov viaje numa missão diplomática aos Balcãs. Enquanto o leão está fora da jaula, as hienas reúnem-se. O Comitê Central vota para destituí-lo, acusando-o de bonapartismo, a ambição de colocar o exército acima do partido e se tornar um ditador militar. Zhukov volta a Moscou e é demitido no aeroporto, sem julgamento, sem defesa, sem paradas. Os mesmos generais que ele promoveu como Konev levantam-se para denunciá-lo publicamente, chamando-o de arrogante e perigoso. O homem que salvou Moscou, Leningrado e Stalingrado é forçado à aposentadoria compulsória. Ele é apagado novamente. Os últimos anos são um lento desvanecer na obscuridade. Zhukov vive no campo, vigiado por microfones da KGB plantados nas paredes. A sua única batalha agora é pela memória. Ele começa a escrever as suas memórias, recordações e reflexões. Mas ele não quer escrever um panfleto soviético. Ele tem um modelo literário na cabeça: Winston Churchill. Zhukov lê a obra do britânico e decide que quer deixar um monumento de papel que sobreviva às mentiras de Khrushchev e Brezhnev. Ele escreve para a gaveta, lutando contra uma censura mesquinha que quer cortar os erros de Stalin ou inflar o papel insignificante de Brezhnev na guerra. Ele briga por cada parágrafo como brigava por cada trincheira. Mas o golpe de misericórdia não vem do partido, vem do coração. Na velhice, o Marechal de Ferro encontrou um amor tardio e intenso com Galina Semyonova, uma médica militar 30 anos mais nova. Ela era a sua paz, a única pessoa com quem ele podia baixar a guarda e deixar de ser um monumento. Mas em 1973, a tragédia ataca. Galina morre de câncer de mama. Quando ela morre, algo quebra dentro do tronco de carvalho. Zhukov colapsa. Ele morreu junto com ela, dizem os amigos próximos. O gigante sofre um derrame massivo. O corpo que suportou o tifo, a guerra mundial e o terror stalinista finalmente desiste. Georgy Zhukov morre em 18 de junho de 1974. Mesmo na morte, a política não o deixa em paz. Ele deixou instruções claras. Queria ser enterrado no chão, como um soldado cristão ortodoxo, ao lado de sua amada Galina. Mas o Politburo nega o último desejo do herói. Ele é um ícone do Estado, propriedade do partido. Ele não pode ter um enterro privado. Ele é cremado, contra sua vontade. No funeral, desenrola-se a ironia final, digna de uma tragédia grega. A urna com as cinzas de Zhukov é carregada em procissão solene até a muralha do Kremlin. Quem lidera o cortejo, carregando a urna com uma expressão de falsa gravidade, o ditador Leonid Brezhnev. Brezhnev, o homem que conspirou para derrubá-lo em 1957,
O burocrata medíocre que colecionava medalhas que não merecia e reescrevia a história para se colocar no centro dela, apropria-se do peso do herói uma última vez. Ele enterra Zhukov na Muralha Fria, ao lado de Stalin, ao lado dos seus algozes, selando-o no panteão comunista dos heróis pátrios, que ele serviu e temeu. Na praça, sob a chuva e o sol, a estátua de bronze do Marechal continua a vigiar a Rússia, uma imagem que faz temer todos aqueles que ousam pensar em invadir a mãe Rússia.